Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aí, tá? Nosso curso de cálculo 2. E aí, lembrando, na última aula, tá? A gente falou sobre esboço de um gráfico, tá bom? E aí a gente vai encerrar esse tópico, tá bom? E a gente vai entrar agora em problemas de otimização, tá? Problemas de otimização. E aí, pessoal, a gente tem que entender, tá? Que os indivíduos, empresas, pessoas, tá? A vida em si ela é composta por escolhas. Então esses indivíduos eles têm que fazer escolhas, tá bom? E uma dessas escolhas, tá? É escolher algo que seja melhor ou tão bom quanto, tá bom? E quando a gente está falando disso, algo que seja melhor ou tão bom quanto, tá? A gente está falando de otimização, tá bom? E aí dentro da economia, tá? A otimização ela vai estar ligado a determinado critério, tá? E qual que é esse critério? Bom, na economia, tá? Usualmente é tentar maximizar ou minimizar algo, tá bom? Então, por exemplo, as firmas elas vão tentar maximizar seu lucro, tá? Minimizar seus custos, tá bom? E, da mesma forma, os indivíduos, as pessoas, elas estão tentando maximizar suas preferências, sua utilidade, tá? E governos também estão tentando maximizar o bem-estar social, bem-estar de sociedade, enfim. Então essa ideia ela é aplicada em muitos campos da nossa área de estudo. Bom, e aí na sessão anterior a gente viu como que a gente descobre esses pontos, não é mesmo? Bom, se a gente quiser um ponto ótimo, vamos dizer um ponto máximo, o que a gente tem que fazer? Ora, é só olhar lá anteriormente, tá? No tópico de funções monótonas, tá bom? No qual a gente mostra o que é um ponto máximo, tá bom? O que é um ponto máximo e como encontrar ele, tá bom? Como encontrar ele? Bom, a gente pode usar a regra da derivada primeira ou a regra da derivada segunda. Se a função for derivada e atingir todos aqueles pressupostos lá, contínua, está dentro do intervalo fechado, enfim, esses fatores, tá bom? E aí, pessoal, então, no nosso caso, a gente vai tentar aplicar esse problema de otimização. Como que você, dado uma função, como que você encontra esse ponto ótimo? Então, a gente vai fazer um exemplo aí para tentar deixar as coisas mais claras, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aí essa função, uma função de custo de produção, tá bom? Então, qual que é o contexto aí? Está falando o seguinte, olha, tem determinada empresa, tá? E essa determinada empresa, ela produz um produto X, tá? Um determinado produto X, pode pensar qualquer coisa aí, né? Sei lá, produz chip eletrônico, produz X, uma quantidade X de chips eletrônicos, entende? E no qual a função custo desses chips eletrônicos, por exemplo, da quantidade produzidas deles, tá? É dado por essa função aí, tá bom? Então E aí, no caso, pessoal, o que está pedindo para a gente? Olha, se o preço desse chip, desse produto X, tá? Desse produto X, se o preço é igual a 10, tá? Dado que a gente tem essa função de custo, tá? Qual que vai ser o lucro máximo que a empresa vai conseguir atingir? Bom, dado essas características. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra em meio a esse problema, tá? E aí, algo básico aqui para a gente conversar é o que? Ora, o lucro, tá, de uma empresa em função da quantidade produzida, em função de X, é igual ao quê? É igual à receita, tá? É a receita, tá bom? Que também é em função de X, menos o quê? Menos o custo. Bom, pessoal? Ora, eu quero ver quanto que eu lucro, é o meu faturamento
menos o meu custo. Pensando em uma economia simplificada, que não há depreciação, não há imposto, não há nada, tá bom? Então, o fluxo de caixa da empresa vai ser esse. Vai ser a receita menos o custo. Ora, e qual que é a receita? Receita, pessoal, vai ser igual ao preço, tá bom? Ao preço vezes a quantidade produzida, tá bom? Receita vai ser igual ao preço vezes a quantidade produzida. Ora, nesse nosso caso aqui, o que a gente já viu? A gente viu que o quê? Que a receita, então, tá? Substituindo o preço que é dado aqui, é igual ao quê? É igual a 10, tá? É igual a 10 e multiplica o x, tá bom? Em que esse 10 aqui é o nosso preço, que foi dado no nosso exercício. Beleza. Então, agora, pessoal, ora, para encontrar esse lucro máximo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Montar a nossa função lucro. Bom, vamos lá. Função lucro. Ora, essa função lucro nossa, ela vai ser o quê então? Ora, a gente já viu, né? Que é a receita menos o custo. A receita a gente já sabe, a função custo está aqui. Então, o que vai ser a função lucro em função de x? Tá? Vai ser igual a 10 que multiplica x, tá bom? Menos o quê? Menos a nossa função custo. Tá? Como a gente está diminuindo aqui, a gente vai o quê? Trocar todos os sinais aqui dentro, tá bom? Então, vai ser menos x ao cubo dividido por 3, mais 3x elevado a 2, mais menos, né? 30x, tá? Menos de 5. Tá lá. Essa é a nossa função lucro. Dá para simplificar? Dá, né, pessoal? Tem dois monômios aqui iguais, né? Dois monômios iguais. Ora, então, pessoal, é só o quê? Vamos somar essa função aí agora para a gente ter nossa função lucro. Tá? Então, lucro vai ser igual ao quê? Menos x ao cubo sobre 3, tá? Mais 6x ao quadrado menos 30. Menos 20, né? 30 menos 30 mais 10, menos 30 mais 10 dá menos 20x, tá bom? E menos 25. Menos 25. Beleza. Tudo certo. Beleza. Agora, pessoal, ora, o que a gente tem que fazer quando para a gente saber se um ponto é de máximo ou de mínimo? Ora, primeira coisa é o quê? Encontrar pontos críticos. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os pontos críticos, para depois ver se esses pontos críticos são pontos de máximo ou de mínimo. Ora, para encontrar esse ponto crítico, o que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que derivar a nossa função, né? Derivar ela e igualar ela a zero, tá? Então, vamos lá. Derivada desse nosso primeiro termo aqui vai dar o quê? Menos 3, regra do tombo, tá? X ao quadrado sobre 3, tá bom? 1 sobre 3 é uma constante, ele permanece. O 2 aqui, e a gente diminui o 1 do nosso expoente, tá bom? Mas, passo 2 para frente, fica 12. 12x, diminui 1 do expoente, menos 20. Perfeito. Encontramos aí a nossa função. Dá para simplificar mais, pessoal? Ora, dá, né? Vai ser igual ao quê? Vamos eliminar aqui, ó. Join, tá bom? 3 corta com menos 3, 3 corta com 3, tá? 3 está multiplicando, corta com 3 está dividindo. Então vai ficar o quê? Menos x ao quadrado, tá? Mais 12x menos 20, tá bom? Aí, ó. E aí, pessoal, para a gente encontrar o ponto crítico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar essa derivada
ao quê? A zero, né? Vamos igualar a zero. Ora, o que, que a gente tem aqui, pessoal? Temos aqui uma função quadrática, tá? Quando a gente iguala a zero, o que, que a gente tem que fazer quando a gente tem uma função quadrática? Vamos usar a nossa fórmula de Bhaskara. Bom, vamos usar a nossa fórmula de Bhaskara. Então, continuando aqui, pessoal. Continuando aqui, ó. Vamos usar a nossa fórmula de Bhaskara, tá? Então, ó. Delta vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 12 ao quadrado, né? É o nosso B, tá bom? Porque está multiplicando x. Menos o quê? Menos 4, que multiplica A, menos 1, tá? Que multiplica menos 1, que multiplica o quê? Que multiplica C, menos 20, termo independente. Aqui é o que está multiplicando x2, que é o quê? Menos 1. Beleza. Então, o nosso delta vai ser igual ao quê? Delta é igual 12 elevado a 2 dá 144. 144. 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes menos 20 dá menos 80. Portanto, pessoal, nosso delta vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 64. Podemos tirar a raiz dele de uma vez? Podemos. A raiz de delta é igual ao quê? A raiz de delta é igual a 8. Beleza, bacana, pessoal. Beleza, bacana. A gente já tem o nosso delta e agora? A gente tem que achar nossas raízes, né? Que serão, no caso, nossos pontos críticos. Tá bom? Serão nossos pontos críticos. Então, pessoal, ó, x é igual ao quê? Menos b, não é verdade? Menos b, menos 12, tá? Mais ou menos 8, tá bom? Isso tudo dividido por quê? 2 que multiplica a, tá bom? 2 que multiplica a. Ora, então, pessoal, uma raiz vai ser igual ao quê? Vamos deixar ela em branco aqui para ficar claro, tá? X' vai ser igual ao quê? Menos 12 mais 8, menos 4, tá? Menos 4. Menos 12 mais 8, menos 4. Dividido por menos 2, tá? Menos 2 vai dar o quê, pessoal? Menos 4 dividido por menos 2 é igual a 2. Perfeito. É uma das nossas raízes. Olha lá. E a nossa segunda raiz, pessoal? Vai ser igual ao quê? Ora, menos 12 dividido por menos 12 com menos 8 dá menos 20. Bom, isso dividido por menos 2 vai dar o quê? Vai ser igual a 10, né, pessoal? Vai ser igual a 10. Aí, pessoal, nossa outra raiz. A gente encontrou nossas duas raízes aqui, ó. Nossos dois pontos críticos, tá? Esse aqui são os nossos dois pontos críticos. Bom, são os pontos onde a inclinação dessa curva aqui, tá, é zero. Bom, a inclinação dessa curva é zero. Então, a gente tem pontos em que a inclinação da curva é zero, tá? Um desses pontos é o ponto de máximo e outro desses pontos é um ponto de mínimo, tá bom? E aí, como que a gente faz agora para decidir se esses pontos são pontos de máximo ou pontos de mínimo? Ora, a gente tem que aplicar a nossa derivada segunda, tá? A gente tem que aplicar a nossa regra da derivada segunda, tá bom? Nessa nossa função, tá? Nessa nossa função aqui. Então, a gente tem a nossa função, a gente fez a primeira derivada, agora a gente vai fazer a segunda derivada em relação a essa função aqui. E vai aplicar o teste da nossa derivada segunda, tá bom? Então, vamos lembrar aí. Nossa derivada primeira aqui é menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Bom, vamos lá. Então, terceiro aqui, tá? Determinar pontos de máximo e mínimo. Tá bom? Determinar os pontos de máximo e mínimo. A gente viu lá que a nossa
derivada primeira era igual ao quê? Era igual a menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 6x, né? Mais 12x mais 12x, bom? Mais 12x, tá? Mais 12x, aí que eu esqueci. Mais 12x, menos 20, né? Menos 20. Menos 20. Bom, qual que é a nossa regra da derivada segunda, pessoal? Vamos deixar ela aqui embaixo, ó. Regra da derivada segunda fala o seguinte: se a derivada segunda for menor que zero, implica o quê? Que esse ponto é máximo, tá? Nesse ponto x0 aqui, tá? Por sua vez, se a derivada segunda nesse ponto x0 for maior que zero, implica que é o quê? Um mínimo. Tá bom? Beleza. Vamos deixar guardado essa nossa propriedade aqui, tá? Podem anotar na parede, tá? Se o pai, namorado, esposo ou esposa brigar, tá bom? Então você anota no braço, faz uma tatuagem. Não esqueçam dessa regra da derivada segunda. Ela é muito importante, tá? Muito importante. Então vamos lá aplicar ela, tá bom? Então a gente tem a nossa derivada primeira, vamos aplicar a nossa derivada segunda, tá bom? Derivada segunda vai ser igual ao quê? Derivada desse primeiro termo vai dar menos 2x, tá? Derivada segunda, derivada desse termo aqui vai ser igual ao quê? Mais 12. Bom, pessoal? Mais 12. Perfeito. Bom? Perfeito. A gente tem agora o quê? Nossa derivada segunda. Nossa derivada segunda. E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer para determinar se aqueles nossos pontos críticos lá, que a gente viu que é x1 é igual a 2 e x duas linhas é igual a 10, tá? Como que a gente sabe se esses pontos aqui são pontos de máximos ou mínimos? Porque a gente viu que os pontos críticos eles são candidatos. São candidatos, tá? A pontos de máximo ou pontos de mínimo. Só que a gente tem que aplicar essa regra aqui para ver se eles são o que eles são na verdade, tá? E aí, pessoal, para fazer isso, a gente tem que substituir esses valores na nossa função, na nossa derivada segunda, tá bom? Então, vamos lá. Se, tá? Se x é igual a 2, tá bom? Vai implicar o quê? Vai implicar que a nossa derivada segunda de x, tá? Nossa derivada segunda é igual ao quê? É igual a menos. Vamos substituir aqui para ficar mais correto, né? Esse ponto 2 vai ser igual ao quê? Menos 2, que multiplica 2, tá? Mais 12, tá bom? Isso é igual ao quê, pessoal? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 12 dá 8. Ora, é maior que zero. Maior que zero. Se é maior que zero, esse ponto é o quê? Ponto 2 aqui, ponto de mínimo. Tá bom? Por sua vez, pessoal, se tá, x é igual a 10, tá bom? Implica que a nossa derivada segunda, tá, nesse ponto 10, tá, vai ser igual a menos 2, tá bom? Menos 2 multiplica 10, tá bom? Mais 12, tá? É igual ao que, pessoal? Menos 2 que multiplica 10 dá menos 20. Menos 20 mais 12 dá menos 8. Bom? Menos 8. Ora, é menor que zero. Tá bom? Menor que zero. Esse nosso caso aqui. Tá? Menor que zero. Então, pessoal, quando x é igual a 10, é o quê? Ponto de máximo. Ponto de máximo. De máximo.
Tá? Beleza, pessoal. Olha só para vocês verem. A gente conseguiu já classificar qual que é o nosso ponto de mínimo, qual que é o nosso ponto de máximo. Ponto de máximo. É o quê? Quando a quantidade produzida daquele nosso chip lá, tá? É igual a 10 unidades. Nesse ponto, a gente vai ter o quê? O maior lucro da nossa função. Quando a gente produz 10 unidades. Então, lembrando lá da nossa pergunta, tá? A gente está querendo o quê? Lucro máximo. Lucro máximo. A gente sabe que quando a gente produz 10 unidades de X, tá? A gente vai ter o nosso lucro máximo. Como que a gente vai, então, agora, pessoal, a partir desse ponto de máximo, determinar o nosso lucro máximo, tá bom? Ora, é só a gente substituir esse nosso x aqui, que é o nosso x máximo da nossa função, tá? É um ponto onde a função atinge seu maior valor, tá? Na nossa função original, que é aquela nossa função lucro, tá bom? Que é aquela nossa função lucro. Ora, nossa função lucro, pessoal, é dado por quê? Nossa função lucro é essa aqui, ó. Aqui é a nossa função lucro. Tá aí. Bom, tá aí. Então é só a gente usar ela agora e substituindo os valores de x aqui, que a gente vai encontrar o quê? Nosso lucro máximo, tá bom? Então vamos anotar ela lá. A gente tinha visto então que a nossa função lucro, tá? A nossa função lucro de x era igual ao quê? Era igual a menos x ao cubo sobre 3, tá bom? Mais 6x ao quadrado, tá? Menos 20x, tá? Menos 20x, mais o quê? Menos 25. Essa era a nossa função lucro, tá bom? E aí, pessoal, se x é igual a 10, tá bom? Portanto, nosso lucro vai ser igual a quanto? Ora, vai ser igual a menos 10 elevado a 3, tá? Dividido por 3, mais 6, 10 elevado a 2, tá? 6 que multiplica 10, que está elevado a 2, menos 20, que multiplica 10, tá? Menos 25. Beleza. Isso é igual ao quê? É igual a 1.000, né? Menos 1.000, tá bom? 10 elevado a 3 é 1.000. Dividido por 3, tá? Mais o quê? 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes 6, 600. Tá? Menos 20 vezes 10, 200. Tá? Menos 25. Ora, para resolver essa conta aí, pessoal, a gente vai ver que o nosso lucro máximo, tá? É igual ao quê? É aproximadamente, pessoal, 708. Bom? 708. Tá? E aí a gente tem a nossa resposta, tá bom? Nossa pergunta era qual? Ora, se o preço é x, 10, a gente tem essa função custo, qual que é o nosso lucro máximo? Ora, pessoal, o nosso lucro máximo é 708, bom? Então, isso implica que o lucro máximo é 708, tá? E quantos produtos, quantas unidades que a firma está produzindo nesse ponto, tá? Onde ela produz, tá? Ela produz 10 unidades. De quê? De X. Bom, pessoal, é exatamente isso aí, tá? Então, pessoal, só vamos recapitular lá os nossos passos, tá bom? A gente está querendo achar
o ponto máximo, tá? Qual que é o lucro máximo de uma firma, tá bom? Dado que a gente tem essa função custo, tá? E determinado preço é igual a 10, tá bom? Ora, o que a gente tem que fazer? Vamos lá ver os passos, tá bom? Vamos lá ver os passos. O que a gente fez? Primeira coisa, determinar o que é essa função lucro, tá? O que é essa função lucro em função de x? A gente viu aqui desse conceito aqui econômico, né? Em uma economia simples, tá bom? E aí a gente determinou essa nossa função lucro. Qual que foi o segundo passo, pessoal? A gente tenta encontrar os pontos críticos. Encontrando os pontos críticos, a gente tem o quê? Candidatos a pontos onde a nossa função atinge o valor máximo ou o valor mínimo. Então a gente encontrou esses pontos críticos aí. Tá? E depois? Depois a gente determinou se esses pontos críticos que a gente tinha encontrado eram pontos de máximo ou de mínimo. Tá? E aí, pessoal, aplicando a nossa regra da derivada segunda, a gente conseguiu classificar qual que era o nosso ponto de máximo. E a gente viu que a função atingia seu maior valor, então o lucro ele seria máximo, tá? No ponto onde x, onde a gente tivesse 10 unidades produzidas, tá bom? 10 unidades produzidas, beleza? Bom, e aí, pessoal? Depois disso, tá? Depois disso, a gente o quê? A gente só determinou, tá bom? A gente determinou, substituiu o nosso valor de x na nossa função lucro original que a gente tinha achado lá atrás, tá? E viu, fez algumas contas numéricas aí e viu que o valor do lucro máximo seria 708, tá bom? Quando a gente estivesse produzindo 10 unidades de x, tá? 10 unidades de x. Tá bom, pessoal? Bom, então, a ideia, tá? A ideia é exatamente essa, tá bom? Quando a gente fala de otimização, a gente está falando desses conceitos. A gente está falando de aplicar aquelas nossas propriedades, tá? De máximo e mínimo de uma função, tá bom? Em um caso específico, tá? Em uma situação específica, tá? Então, dado a determinado critério, se a gente quer maximizar o lucro, tá? A gente poderia, por exemplo, minimizar a nossa função custo, tá? A gente poderia minimizar a nossa função custo, tá bom? Dado determinado critério, tá? Quando a gente tem os casos de otimização condicionada, que é o quê? Ora, eu quero maximizar o meu lucro, tá? Meu lucro individual, só que quero maximizar minhas preferências, minha utilidade, só que eu tenho uma restrição, tá bom? Esses são os chamados problemas de otimização condicionada, tá? Nós não vamos ver eles, mas são muito aplicados na microeconomia. E o que a gente utiliza para resolver? Ora, exatamente esses nossos conceitos que a gente viu, a gente acabou de ver nessa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês um pouco desses problemas de otimização, tá? Como que eles funcionam e como que a gente pode resolver eles, tá? Aplicando ele dentro de um contexto, tá bom? De um problema econômico real, tá? Se a gente conseguir, por exemplo, dentro de uma firma, tá? Dentro de uma empresa, se a gente conseguir lá levantar os nossos dados de custo, bom? E ver qual que é a função que melhor se adapta a ela, a gente consegue determinar o nosso lucro máximo, a nossa produção ótima, tá bom? Então, a ideia é exatamente essa, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar de regra de L'Hopital, tá? Obrigado e até mais.